Tá a fim de dar aquela turbinada na tua carreira de UX? Então se liga nessas 6 dicas que eu vou dar para você. Bora! Fala galera, meu nome é André Saad e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 6 dicas que fizeram a diferença na hora ali que eu estava no início da minha carreira. E eu tenho certeza que vão ajudar vocês. Então a primeira é, sempre entregue mais do que foi pedido. Quando você recebe alguma tarefa, quando você é contratado por alguma pessoa para fazer o site dela, você tem algum problema ali na mão, certo? Porque o designer nada mais é que um resolvedor de problema. E como todo problema, você tem mais de uma maneira de resolver. Então, a dica que eu dou para você é quando você for apresentar para o seu time ou para o seu cliente, não apresenta uma maneira só não, apresenta 3. Porque além de impressionar o time, porque eles vão ver ali que você está se esforçando, está estudando, está se dedicando, você aumenta a sua chance de aprovação. Porque se você apresentar uma só, você tem ali o 50-50. Então, se você apresentar 3, sua chance de uma delas ser aprovada, é muito maior. E, inclusive, esse é um exercício maneiríssimo para você começar a desenvolver soluções mais rápido. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês na vida real que acontece comigo. Agora eu estou fazendo um projeto que é um site para uma agência, para um cliente. E ele chegou para mim e queria que eu fizesse esse site, me deu algumas inspirações, coisa que ele gostava. E eu falei, beleza, antes de eu partir aqui para o design final, né, para fazer a coisa toda bonita, eu quero fazer uma pesquisa, eu quero desenvolver um mood board para poder apresentar para você linhas visuais para ver se a gente está aqui na mesma página. Então, o que eu fiz? Eu apresentei para ele 3 linhas visuais, uma mais tech, uma um pouco retrô e uma um pouco mais clean, assim, com design um pouco mais limpo. E aí, ele não esperava isso. Quando eu mostrei para ele, expliquei todas as coisas, vim mostrando todo o caminho do moodboard, mostrando toda a história do projeto. Ele gostou pra caramba e ele não imaginava que seria dessa forma. Ele pensou que eu fosse apresentar um negócio só para ele e estava tudo bem. E na verdade, além de ser um baita exercício, né, pra gente conseguir achar a melhor diretriz para o projeto, serviu para eu ganhar também uns créditos com ele. Eu sei que é interessante você entregar essas 3 opções, mas uma coisa que você tem que ficar muito atento e ter muito cuidado é o tempo. Você nunca pode ultrapassar o tempo. Então, se você não tem tempo para fazer as 3 opções, não faça. Faça uma direito. Porque pega muito mal se você passar o tempo da entrega só porque você resolveu fazer mais de uma opção. Então, toma muito cuidado com isso. Uma outra dica que eu vou dar para você é você tentar sempre estar próximo de pessoas mais experientes de você. Eu sei que você vai se identificar ali com o júnior também, que pode estar do seu lado, que está começando, mas é muito importante que você sempre tenha uma influência ali mais experiente. Tente sempre se aproximar de pessoas que vão trazer valor para você. Não é por interesse não e nem para puxar o saco da pessoa. É de fato para você aprender, você mostrar para ela que você gosta do trabalho da pessoa e que você tá ali para aprender com ela. Você tira dúvidas. Sempre que tiver uma brecha, você pergunta alguma coisa. Eu vou dar também um exemplo clássico que aconteceu na minha vida. Eu comecei trabalhando muito cedo, então por isso eu consegui chegar em cargos e salários mais altos muito novo, o que me fez crescer muito mais rápido e ter contato com pessoas muito experientes e muito bacanas. Até o dia que eu fui contratado por uma empresa de games para ser um ilustrador lá. Aí eu tô lá criando, do nada eu olho pro meu lado esquerdo, fui apresentado pra menina que tava do meu lado, comecei a conversar com ela e fui ver os trabalhos dela. Cara, ela destruía, ela era muito boa, assim, dos trabalhos que eu ficava olhando, assim, com o meu queixo caído. Eu falei, cara, que maneiro, que trabalho bonito, etc. E aí eu fui perguntar a idade dela. Ela era 2 anos mais nova do que eu. Então aquilo na época foi super impressionante pra mim, porque eu nunca tinha visto ninguém mais novo do que eu, melhor do que eu. Mas o que eu resolvi fazer? Eu peguei a minha cadeira, sentei do ladinho dela e ficava olhando ela trabalhar e também trabalhando junto, trocando figurinha para poder aprender com ela. E eu aprendi coisa pra caramba. Ela era super gente boa e me ensinou muita coisa. Na época me deu vários brushes do Photoshop que ela tinha e me mostrava vários sites de referência, vários ilustradores que ela gostava, me ensinava a fazer vários tipos de pintura que eu não sabia fazer. Conseguiu fazer com que eu fizesse basicamente um curso lá dentro. E essa é uma das dicas mais importantes assim para você conseguir acelerar o seu crescimento. Nunca fica emburrado quando você receber um feedback negativo. Eu sei que receber feedback negativo nunca é legal, mas você tem que ter uma coisa na sua cabeça. Nunca é pessoal. Sempre leva para o profissional, porque a pessoa que estiver
dando ali seu feedback, seu design não está seguindo as diretrizes do negócio, não acho que a sua solução ficou legal, acho que você tem que repensar. Essas coisas, de uma certa forma, vão doer um pouquinho lá dentro. Mas você tem que levar em consideração que ele está falando para o seu profissional, para você poder melhorar, pensar em outras soluções, exercitar, pesquisar mais. Então isso vai fazer com que você cresça no seu meio profissional. Eu sei que vão existir várias outras pessoas que vão ser mais grossas fazendo feedback, porque você, na verdade, está ali lidando com pessoas. E existem pessoas grossas, pessoas que são doces, pessoas que são secas. E dependendo de como a pessoa falar, isso vai te afetar. Mas tenta não ligar para isso. A dica que eu dou é que você aprenda a forma com que essas pessoas estão falando, que você não goste, e não repita isso quando você estiver mentorando ou dando algum tipo de feedback para algum outro designer júnior que esteja começando. Essa foi sempre a minha filosofia assim, de vida. Eu sempre tentei aprender coisas boas e coisas ruins também que eu não vou repetir para a minha vida. Esse é um problema clássico de um designer júnior. Ele sempre foca muito mais no que ele tem que fazer do que o porquê que ele tem que fazer aquilo. Vou explicar para vocês direitinho. O porquê da coisa é você entender o problema. Você vai lá, recebe uma tarefa, você tem que fazer uma página de ajustes. Aí você fica pensando, por que eu tenho que fazer isso? Como que aquilo ali vai influenciar a vida do usuário? Qual é o tipo de facilidade que eu estou dando? Qual vai ser a melhor experiência para ele? Ele precisa configurar as notificações aqui para ele receber no celular, receber no e-mail, receber aqui no navegador. Então é uma forma de você começar a entender como que você vai impactar a vida dele e facilitar a vida dele. Então isso vai te ajudar a pensar em outras maneiras de resolver aquele ajuste, né? Aquela tela de ajustes. Quando o designer ele foca só no que ele tem que fazer, ele vai receber essa tarefa, ele vai olhar, uma tela de ajustes, tranquilo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar lá no Dribbble, ele vai entrar no Behance, ele vai entrar em vários sites que ele conhece aí de referência e vai ver algumas telas de ajustes e vai começar a replicar aquilo ali. Vai resolver o problema? Talvez resolva, mas você não sabe por que você está fazendo aquilo. Você não tem um contexto por trás daquilo. A partir do momento que você vai para uma outra tarefa depois, você já vai entender como que a sua tela de ajustes pode impactar aquilo lá. Então você tem um contexto geral do produto. Quando você sabe muito mais o porquê das coisas, você começa a entrar mais nos bastidores ali das paradas, na estratégia, e você começa já a pensar mais como um sênior, como um pleno, com um cara que já está pensando na estratégia das coisas e no impacto que aquilo vai causar no seu usuário. Essa é uma dica meio clichê, mas vale muito a pena sempre relembrar. Chama vestir a camisa. Você não tem que só se importar ali com o seu time, com o pessoal que está trabalhando com você e com a sua mesa de trabalho. Você tem que sempre estar ali flutuando, tentando ajudar todo mundo. Eu sei que você não tem que ser um desenvolvedor, você não tem que ser um atendimento, você não tem que ser algo que você não é. Mas você tem que estar sempre ali preocupado em se envolver com o pessoal da sua empresa que você estiver trabalhando. Eu, na minha vida, eu sempre recebia muitas tarefas na época, quando eu trabalhava em agência e tal, do atendimento. Então o atendimento vinha até mim para me passar a tarefa que eu tinha que fazer, eu tentava saber o porquê, o que a gente vai resolver com o cliente, às vezes me reunia com o cliente e tudo mais. E depois que eu mandava para a galera do atendimento, eu poderia ali ficar simplesmente esperando a minha próxima tarefa. Então o que eu fazia? Eu levantava, ia lá no atendimento, e aí, estão precisando de ajuda? O que vocês estão fazendo aí? Querem ajuda com alguma coisa? Tem alguma tarefa aí que alguém está atolado que eu posso pegar para ajudar? E aí também ia no pessoal de desenvolvimento, vocês estão precisando de alguma ajuda com alguma coisa? Esse projeto que vocês estão fazendo que é meu, tá precisando de algum tipo de especificação, tem que estar sempre ali envolvido em todos os setores, sempre a proatividade, né? Ela te ajuda muito a crescer e quem vai ver isso vai ser o cara que vai estar acima de você, o seu líder ali, né? O seu chefe ali do setor, ele vai ver. O cara que é o dono da empresa ali, com certeza vai ver isso, dependendo do tamanho da empresa, mas se ele não estiver vendo, provavelmente o seu chefe vai reportar para ele, isso vai pegar bem pra caramba para você. Na empresa que eu trabalho, o pessoal de desenvolvimento gosta muito de trabalhar comigo. Por quê? Porque além de eu fazer um handoff ali, todo bem estruturado, fazer o protótipo certinho, explicar para todo mundo como vai funcionar ali toda a interface e a tarefa, né? Eu sempre estou me comunicando com eles, falando com eles, me reunindo, perguntando se eles estão precisando de alguma parada, se tem alguma coisa que não está fazendo sentido na cabeça deles. Então eu estou sempre ali super proativo e sempre muito solícito,
então a galera gosta. Então eles também passam isso pro CTO, né, porque é o cara também de tecnologia. Isso pega muito bem, te ajuda a ser um pilar mais importante dentro da empresa e contribuir para o seu crescimento ali na sua carreira. Isso vai começar a encurtar ali o seu caminho ali do júnior para o pleno, por exemplo. A nossa última dica, e não menos importante, é para você simplesmente sair da toca. Eu sei que o designer, eu já fui muito assim. Eu gosto de ficar ali dentro do meu cubo, ali do meu aquário, trabalhando, criando design system, criando protótipo, sem ninguém encher minha paciência. Mas isso não é bom, principalmente para quem está começando. Então, além de se envolver, como eu falei anteriormente, você tem que sair um pouco da toca. Então, sempre quando você trabalhar numa empresa, vai ter aquela galera que vai sair para um shopping, vai sair para almoçar, vai sair para comer, vai sempre uns grupinhos assim. Então você tem que começar a mirar essa galera, porque lembra que eu falei para você ficar perto de uma pessoa que tem experiência, para você começar ali a cavar uma certa relação? Então essa pessoa vai ver a sua proatividade, vai começar a ver todas as suas qualidades, e um dia ela vai te apresentar para um outro designer, para um outro gerente de projeto. Ela pode também pegar um freela que ela pode chamar para ir junto com ela, ou ela pode ir para uma outra empresa e também ver que nessa empresa está precisando de um designer. Eu falo, eu lembro do fulano lá, ele manda super bem, super proativo, eu acho que ele vai se dar bem aqui na nossa equipe. Esse tipo de relação fora do trabalho é muito importante. Então, quando você for para reuniões, nunca fique lá no cantinho, lá parado. Tente sempre tirar suas dúvidas, sempre falar. Sempre que puder, você apresentar o seu trabalho para quem tiver que apresentar, entendeu? Tente falar bastante, tente treinar aí a sua forma de fala, ou como você explica as suas coisas, os seus projetos. Então, isso é muito importante. Então, tente nunca ficar lá todo escondido e sempre tente se mostrar. Porque é aquele ditado clássico que já existe: quem não é visto não é lembrado. Então você quer ser lembrado. Quando eu cheguei no Canadá, eu não conhecia ninguém, certo? Eu conheci talvez a empresa que me contratou e era isso. E aí eu queria pegar mais outros projetos, porque essa sempre foi a minha filosofia, né? Eu sempre gostei ali de ter o meu emprego e tal, mas eu sempre gostei muito mais de fazer projetos por fora, de trabalhar como freelancer. E aí eu queria, enfim, expandir meu network e começar a conhecer pessoas. E tinha um aplicativo chamado Meetup. O Meetup, ele reunia vários encontros de diversas carreiras, tanto desenvolvimento quanto de design, sei lá, tinha até de pessoas que gostavam de futebol lá não sei aonde. Então você conseguia montar lá o seu encontro para jogar futebol. No meu caso, eu estava interessado no design. Eu gostava também de jogar uma pelada, mas o meu lance ali na hora era o design. E aí eu comecei a ir em alguns meetups para entender como é que funcionava o mercado, conhecer algumas pessoas. Até que eu cheguei um dia e falei com uma pessoa, né, que estava do meu lado, eu troquei uma certa ideia. E aí a gente foi desenrolando a conversa. Ele falou que estava trabalhando num projeto, ele era parte do desenvolvimento e precisava de um designer. Aí eu falei, eu sou UI UX designer, sabe que eu não posso te ajudar? E aí a partir daí ele me apresentou pro cara que era o dono do projeto, que era o cara que estava fazendo a parada inteira e estava financiando também. E aí, o cara gostou pra caramba do meu portfólio, gostou muito da minha história. E no final eu consegui um trabalho, né, um freela, que me pagava mais do que o meu próprio emprego ali. Então, só esse exercício de sair da toca, né? Porque eu poderia ter ficado ali na minha zona de conforto, porque eu já tinha meu emprego e estava começando a dominar ali a língua ainda, me sentia inseguro. Eu poderia ter ficado ali na minha zona de conforto, mas não. Eu sempre quero me mostrar, sempre quero botar meu trabalho, porque eu sei que meu trabalho é bom, eu tenho essa convicção. E aí eu vou começar a mostrar meu trabalho, crescer meu network, expandir, prospectar mais novos clientes. Então é isso, galera. Se você curtiu todas as dicas que eu dei aqui, não se esquece de deixar aquele like maneiro e se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. E também, se você quiser entender o que um designer júnior precisa saber para pegar uma vaga, se liga nesse vídeo aqui. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fui!